E aí, você foi jogador de basquete? Fui a vida inteira, Danilo. Amor à primeira vista, mano. Sempre. Sempre. Você é da minha época, né? Você é da época que a NBA é do Dream Team, né? Isso, pegava fogo e naquela época a NBA era completamente fechada, assim, para os brasileiros, para estrangeiro. O único que quase foi pra NBA foi o Oscar, né? Mas ele diz ele que não quis ir, né? Não, tem sem dúvida, né? Mas naquela época ainda teve o Rolando, foi o primeiro. Verdade, o Depois Rolando, teve o Pipoca, aí teve o Oscar e aí ficou aquele tempo ausente. Você é da... Você tem minha idade, mais ou menos? Eu agora tô com 872. Pô, Benjamin Button, vou ficando mais jovem, mais espetacular. Mas tô com 43, né? Então tem minha idade. Você é da mesma época que eu, da época que nós... Você também deve ter uma origem parecida com a minha? Sim. Então você é da época que a gente queria ter as bombetas da NBA. Tudo. Mas era caro, não tinha dinheiro. Exatamente. 7 linhas, né? As 7 linhas. Eu queria até da Charlotte Hornets. Era isso aí, todo mundo. Que era a aba verde e água. Todo mundo, abelhona, abelhona, o boné preto, a aba verde e água. É isso aí. Só que tinha que ser 7 linhas. Só que eu tinha só um do Chicago Bulls de espuma dentro, que era 2 linhas falsier, né? Que é o que meu pai conseguiu me comprar. Tá ótimo. Já era bordado. Tá vendo? Aqueles de espuma. Fazia diferença. Mas era bordado. Zica. Show de pobreza, gente do céu. Tinha a camisa do Charlotte também, com aquele número 2 do Larry Johnson. Aí você via essas coisas da NBA e você queria ter. Tudo. E não dava pra ir na quermesse com as bombetas que os caras roubavam. Né? Os caras roubavam a bombeta. Os malandros não sabem como funcionava, né? Não sabe. Não podia andar em lugar nenhum com tênis, boné, camisa. Não dava pra andar de tênis, Era nem de... lindo. Hoje roubam um celular, mas, porra, celular é 12 mil. Antes roubavam boné, meus amigos. Boné, bombeta, tá? Então, você via as bombetas lá da NBA, você sonhava em puta... Eu sonhava em ter uma bombeta, você sonhava em ir pra NBA. Jogar. No momento que eu conheci o basquete, eu comecei a jogar no vizinho, né? Tinha o Fernando, o Ricardo, eles tinham uma tabelinha do Oscar atrás de casa, a gente começou a jogar lá, mas eu ainda não ligava muito, né? Vinha NBA de vez em quando, mas quando eu fui estudar no colégio Ministro Costa Manso, aí eu sentava na penúltima carteira e na última sentava um japonesinho, chamava Fred, e me enchia o saco o dia inteiro que eu tinha esse tamanho e não jogava basquete. Isso é uma Ele coisa. era apaixonado. Isso é uma coisa que pelo menos você não ouve, eu ouço muito, que eu sou alto. Pô, você é japonês, você não luta karatê? Eu sou alto. Sim. E todo mundo que vê, a primeira pergunta, minha adolescência inteira, não joga basquete? Não joga basquete? Você ouviu muito isso? Sim, a vida inteira. Aí pelo menos você foi jogar basquete. Aí ele me encheu tanto o saco, a gente começou a bater bola. Mas aí uma vez que a gente começou a jogar e começou a assistir NBA, aí já era. Aí eu queria jogar basquete e eu jogava futebol. Em outras palavras, ele ferrou minha vida. Porque eu ia virar jogador de futebol, era goleiro, estava muito bem encaminhado e aí eu não queria mais saber de futebol, eu queria jogar basquete. Jogou basquete. Você jogou basquete... Eu comecei tarde, Danilão. Eu comecei com 15 anos que eu entrei no Infanto Juvenil do Banespa. Você foi pra fora jogar? Fui. Qual time Eu você enchi jogou? o saco dos meus pais e aí meus pais pagaram um intercâmbio e eu fui parar em Cleveland. Cleveland. Eu fui para lá numa high school em Madison, no meio do nada, e ficava jogando basquete 24 horas por dia, sem parar. E deu certo? Estamos aqui, né? Top. E aí fiquei um ano lá, treinando, mas sem nunca jogar, porque eu nunca jogava, era muito ruim. Muito. Mas Você não tem noção Você de jogava, ruim. mas era ruim. Não, mas era ruim, mas na minha cabeça eu sempre fui o Jordan. A confiança nunca me faltou. E pra você ter uma ideia, aqui no Banespa, o time tem 12 jogadores. 5 na quadra, 7 reservas, mas geralmente tem 15, mas 12 que trocam para ir pro jogo, trocar a camisa. Eu ficava nem entre os 12. E falava que ia pra NBA jogar. E todo mundo tinha essa mesma reação, ficava rindo da nossa cara. E quanto que isso ajuda e quanto que isso atrapalha? Na verdade o cara não... achar que ele é melhor do que ele é. Quanto ajuda, quanto atrapalha? Não, mas o meu era de pura confiança. Eu sabia que eu precisava treinar. É bom essa confiança? Total. Sem confiança a gente não faz nada. Eu sou um cara que eu tenho zero confiança em mim. Você tem? Você acredita? Para eu conseguir fazer alguma coisa, eu tenho que pensar 1000 vezes, estudar 1000 vezes, entender 1000 vezes, planejar 1000 vezes, até eu saber que tem chance de dar certo. Mas é isso, você se prepara, né? Mas eu nunca acho que vai dar certo, eu nunca acho que eu sou bom em nada. É normal isso, mas é isso que a preparação faz, né? Te deixa pronto.